Peregrinos, porque chamados, a esperança não decepciona, porque o amor de Jesus foi derramado em nossos corações. É com esse trecho da Carta aos Romanos, que estamos repetindo em todo esse mês de agosto, que iniciamos mais uma edição do nosso podcast, promovido pela Pascom da Diocese de Ponta Grossa, em que estamos falando da beleza da vocação em nossa igreja. Já falamos da vocação ao ministério ordenado, já falamos da vocação familiar, falamos do diaconato permanente, falamos também da vocação à vida consagrada e religiosa, e hoje, de uma maneira muito especial, celebrando aquilo que a igreja faz memória no quarto domingo do mês de agosto, vamos falar da vocação dos leigos e leigas na nossa comunidade. E por isso, eu tenho convidados muito especiais aqui comigo nesta noite. Eu sou o Padre Hélio Guimarães, reitor do Seminário São José e também coordenador da Pastoral Vocacional da Diocese de Ponta Grossa. Quero dizer boa noite para o lado de cá primeiro. Boa noite. Boa noite, Padre. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast da Pastoral Vocacional e também da Pascom da Diocese de Ponta Grossa. Gostaria que vocês se apresentassem, dizendo o nome, de que paróquia vocês participam, né? De que bairro são aqui em Ponta Grossa. Eu me chamo Aliandro, a gente participa da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila Eliane. Na Vila Eliane, tá bem. E meu nome é Josiane. Também na Perpétuo Socorro, né? Na Vila Socorro. Eliane, a família participa lá. E Sim. o Lucas, já sabemos metade da resposta. Ah, não, já sabemos toda a resposta, né? Agora toda a resposta, né? Lucas, você também participa ali na Paróquia Perpétuo Socorro da Vila Eliane. E como estamos falando da vocação de leigos e leigas na nossa comunidade, como que você vive essa vocação de leigo lá na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro hoje, né? Você que é um jovem e participa lá da comunidade. Bom, então nós temos o costume de toda semana frequentar a missa, né? Seja aos sábados, aos domingos, e nós também participamos de algumas pastorais lá. Nós participamos da Pastoral da Acolhida, eu participo da Pastoral da Pascom, com as fotografias, coisas assim. Olha só, né? Os dons, os talentos, eles vão sendo descobertos, né? Na medida em que nós estamos presentes na comunidade e dispostos a servir, né? Você está contando para a gente que participa também, né, da Pascom, da Pastoral da Acolhida. Você imaginou que um dia ia participar da Pascom? Ou primeiro você ficou sabendo, assim, trabalhar com a parte de comunicação e aí você sentiu, nisso aqui eu posso ajudar na comunidade? O que veio primeiro? O convite e depois você foi procurar conhecimento? Ou você já sabia alguma coisinha e daí você se dispôs e recebeu o convite para participar? Bom, então, na Pascom em específico, eu nunca me imaginei participando, assim. Sempre via os que já faziam parte da pastoral lá, eu achava um trabalho legal. É uma área que eu gosto, né, de fotografia, coisas assim. Eu acredito que o que me fez me aproximar e até entrar na pastoral foi justamente já ter contato com outras pastorais. E aí as pessoas já me conheciam e tiveram essa referência, né, de te convidar também. Isso. Né? Olha só, vamos falar mais um pouquinho sobre esse serviço tão bonito e tão necessário na igreja, que é o serviço da Pascom, né? E também da Pastoral da Acolhida. O que faz uma Pastoral da Acolhida na comunidade? Quem pode me dizer? Então a Pastoral da Acolhida, como o nome diz, ela acolhe, né? Aquela pastoral que está sempre ali na frente para receber toda pessoa que chega na igreja, né, e auxiliar em algum momento que, de repente, até na distribuição de pessoas, procurar um lugar vazio, num banco, para indicar onde essa pessoa deve sentar, ter esse cuidado de repente, se você percebe que alguém não está passando bem, dar um apoio. Mas eu acredito que a função principal da acolhida é justamente acolher, né? A gente sempre, até o que me chamou diferente do Lucas ali, eu quis entrar para a Pastoral da Acolhida, porque quando a gente começou a participar ali da Perpétuo Socorro, foi uma coisa que me chamou muita atenção, essa acolhida deles, de ter alguém sempre lá te dando um bom dia, desejando que a gente fosse bem-vindo, no final da missa desejando uma boa semana, um bom final de semana. E eu falei, puxa,
como isso é gostoso, você chegar numa comunidade e ser acolhido. Então, com o tempo, a gente se colocou ali à disposição da Pastoral da Acolhida, por sentir que isso fazia diferença quando a gente começou a frequentar a igreja. Sim. Esse é um aspecto muito bonito da vocação dos leigos e leigas em nossas comunidades, porque como nós falávamos quando dizíamos da vocação à vida consagrada e religiosa, que a gente ficava imaginando às vezes que um jovem, quando sente o chamado para a vocação religiosa, recebe lá da igreja um catálogo e vai escolher, eu quero ser frei, quero ser religiosa contemplativa, ou quero ser uma religiosa missionária, como se fosse escolher um catálogo ali de um querigma. Não, é o chamado, é a vocação que desperta no coração e que nos atrai. E nós somos atraídos por uma atitude vocacional de alguém, né? E você estava nos contando, né, de que a atitude vocacional, eu posso dizer assim, o jeito de servir, o jeito de testemunhar, o jeito de acolher de algumas pessoas da comunidade é que fez você sentir no coração, eu quero também acolher, eu quero também fazer parte dessa pastoral, né? Você sente isso também neste chamado para servir na comunidade? Também, então, voltando assim ao acolhimento, né? Então a gente já foi muito bem acolhido, né? Quando a gente começou a participar ali pelo padre Claudemir, né? Sim. Então nossa caminhada começou ali, né? Se a gente for ver assim, de participar em comunidade, participar numa igreja, né? Então para nós fez muito sentido, né? O Lucas era novinho quando a gente veio e ali a gente se sentiu muito acolhido, né? Eu lembro a primeira vez que o padre convidou a gente, né? Eu estava na fila da comunhão e ele me deu a comunhão e falou, quero falar contigo no final da missa, né? E deu aquele frio na barriga, né? Mas foi um frio no final bem gostoso. Ele convidou a gente para participar primeiro da pastoral vocacional. Sim. Na época a gente estava na caminhada junto com o padre que ia se ordenar, o padre Daniel, né? Daniel, sim. E ali a gente começou a fazer tudo sentido, né? A gente viu a equipe da acolhida participando e tal, e despertou essa vontade da gente participar junto, né? Então foi aonde a gente pediu para o dia que tivesse uma oportunidade de estar junto na pastoral da acolhida, e ali assim a gente vê o tão gostoso que é acolher a pessoa que está chegando na missa, né? E como faz bem para as pessoas e para a gente também, sabe? Então ali começou nossa caminhada. Esta é uma missão bonita, né? E isso que nos acontece quando nós estamos ali, né, com o coração aberto a se encantar pelo Evangelho, né, que está ali na palavra que é falada, na palavra que é anunciada, mas também pelo Evangelho que está no jeito de ser das pessoas que nós encontramos na comunidade. Nós começamos hoje o nosso podcast pelo fazer, né? Pelo fazer que está relacionado a qualquer vocação na igreja e a vocação dos leigos e leigas. Mas vamos voltar lá no início, no ser, né? Porque ninguém faz bem feito algo na igreja se não se sentir e não se perceber e não ser verdadeiramente cristão, né? Então, a primeira vocação dos leigos e leigas das nossas comunidades é viver o seu batismo, é viver esta grande graça que nós recebemos no dia em que nós nos tornamos peregrinos, porque chamados, o dia em que Deus nos chamou, disse o nosso nome pela primeira vez através do padre, do diácono, de quem nos batizou. Então, gostaria que vocês contassem um pouquinho para nós sobre a experiência de fé de vocês, né? Hoje vocês são católicos, membros de uma comunidade, né? Membros da paróquia Perpétuo Socorro, estão servindo lá na comunidade, mas poderiam falar um pouquinho para nós, né, da vida de fé lá desde a infância, ou o que vocês talvez receberam, né, de outras pessoas também como testemunho, como exemplo de fé, outras pessoas que foram referências para vocês? Quem poderia falar um pouquinho? Então, eu nasci numa família católica e, então, durante toda a minha vida, meus pais sempre prezaram por ir à missa final de semana, mas a gente nunca viveu em comunidade. Eu sempre morei ali no Jardim Carvalho, a gente pertencia à paróquia Santo Antônio. Sim. Mas um final de semana que estava passeando lá para o lado de Oficinas, ia na missa numa igreja de lá. E então, assim foi a minha caminhada, mas a gente se limitava à missa. Até por não viver em comunidade, a gente não prestava nenhum tipo de serviço na igreja. E foi assim, até eu conhecer o Aliandro. Quando a gente se conheceu, a gente
gostava muito de participar na São José, ali era o Padre Agostinho na época, e a gente se sentia muito bem indo nas novenas dele, na missa dele, e ali a gente começou a nossa, acho que de uma certa forma um chamado mesmo, para estar mais na igreja. E aí a gente casou, depois a gente morou 8 anos em Curitiba. A gente tinha, assim, sempre, como eu digo, aquela sementinha plantada, né, de respeito, mas a gente não era assim, não tinha uma assiduidade para participar de missa, participar de todas as celebrações na igreja. E foi justamente quando a gente voltou para Ponta Grossa que a gente começou a participar ali na Vila Eliane e realmente se sentiu acolhido e chamado também, porque em pouco tempo ali a gente viveu assim o que a gente não sabia que existia, né? Sim, essa que é a beleza de perceber que ser comunidade é muito mais do que ir à missa ou participar de uma igreja, de uma paróquia, mas sem algum vínculo, né? Então, esse é um detalhe muito bonito da vocação dos leigos e leigas, né? Quando você acaba sentindo-se comunidade ali. E hoje, né, talvez naquela época você poderia dizer, eu vou à missa em tal lugar, né? Agora você diz, eu sou da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Isso é muito bonito. A sua história de fé, de presença na comunidade? Eu sou da família católica também, né? Mas não tão praticante assim, né? Quando a gente era novo, eu lembro que a gente, né, fez tudo certinho, a catequese, até uma altura. Depois, né, como a gente começou a trabalhar cedo, então eu parei, né? Depois eu concluí ali para fazer a crisma quando depois já conheci a Josiane, que falou, vamos casar, então levar tudo certinho, né? Até é engraçado assim, a nossa história, quando a gente se conheceu, o primeiro encontro, né? Na minha ideia, eu já ia para as baladas, e eu pensei, vou levar ela junto, né? E foi o contrário, ela me puxou o primeiro dia que a gente saiu, ela me levou na missa em São José, sabe? Então foi assim, Deus agindo, né? E depois dali a gente sempre caminhou junto, né? Sempre acompanhando, né? Eu fiz a crisma, a gente se casou no São José, e assim foi a nossa caminhada, né? Mas fez sentido mesmo quando a gente começou a participar na Vila Eliana ali, né? Que deu aquele despertar e o acolhimento e viver em comunidade, né? Dali em diante, nossa vida, a gente pode falar sem medo, assim, que mudou muito para melhor, né? Então hoje a gente sabe o que é viver em comunidade, né? Sim. Esta palavrinha comunidade, né, que faz parte daquilo que realmente é a igreja, foi de primeiro momento já o desejo de Jesus, né? Porque Jesus não chamou assim, ele chamou sempre pelo nome, mas ele sempre chamou para fazer parte de um grupo, né? Do grupo dos discípulos, né? Até tem algumas vocações que são bonitas, por exemplo, a de Simão, né? E quando Jesus chama, ele primeiro passando à beira do mar da Galileia, ele vê 2 irmãos. E porque ele vê que eles estão ali como irmãos, então ele chama, né? Porque ele percebe assim, ele nos ensina, né, a perceber que o chamado é para nós sermos irmãos numa mesma comunidade, e forma o grupo dos 12. Então, hoje nós temos muitas pessoas que às vezes acham que viver a fé, né, por mais, eu cumprir minhas orações, eu participar de algum sacramento, eu ter alguma formação na internet, né, mas não necessariamente fazer comunidade. Quando você faz comunidade, né, um ajuda o outro na dinâmica da fé. E também, ouvindo um pouquinho da história de vocês, me fez recordar o outro podcast que nós gravamos, né? Quem estiver nos assistindo e ainda não viu, pode procurar aqui no site da Diocese, no YouTube da Diocese, com o diácono Anderson e a Carol. Porque também, né, a vocação, a vivência na igreja de um, também foi influenciada pelo outro, né? Tem alguém que convida, tem alguém que incentiva, tem alguém que cativa, né, para as coisas da fé. Então isso é muito bonito, né? Pelo que eles me contaram, então eles já estavam por lá e já estavam presentes na comunidade, né? E já vivenciando a sua fé ali na comunidade, já estavam seus pais. E o Lucas, como que entra nessa história? Bom, então
Eu também vim de uma família católica, né? E eu acho que a minha caminhada, ela começou cedo já na escola. Eu sempre estudei em colégios católicos e eu me lembro que durante intervalos, coisas assim, que a gente não estava tendo aula, os professores eles passavam pra gente desenhinhos assim, animados, mas eram desenhos católicos justamente. E grande parte do conhecimento que eu tenho das passagens da Bíblia, das histórias, vem desses desenhos que eu assistia na infância. Então, acho que muito do que eu sei hoje, do que eu convivo na comunidade, veio já desde cedo nas escolas. E aí, quando nós voltamos para Ponta Grossa, né, começamos a participar da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E daí lá eu comecei minha catequese, até fazer minha crisma e participar das pastorais. Participei também da pastoral dos Coroinhas. Quando você participava ali da catequese, você já imaginava assim algo que você poderia ajudar na comunidade, né? Provavelmente os catequistas às vezes falavam disso, e você nos diz da importância dos desenhos, desses pequenos detalhes, né, lá na escola onde você estudava, né? Quando Dom Bruno falava às famílias, né, logo na chegada dele aqui na Diocese de Ponta Grossa, coincidiu ali com a primeira semana da família, foi ali, né, já no início do mês de agosto. Uma coisa que ele dizia muito aos pais falem de Deus, né? Mostrem os valores, lancem essa semente, né? E às vezes a gente acha que um detalhe tão pequeno e tão simples como uma criança assistir um desenho católico, né? Parece que não é só um passatempo, né? Mas é algo que fica ali no coração, né? Fica ali essa sementinha e esse desejo de se envolver e conhecer mais as coisas da fé. A gente nunca esquece. E ser coroinha, como é que começou isso e como é que foi? Bom, então eu acredito que enquanto eu estava ali na catequese eu não tinha muito uma ideia certa da vocação que eu teria, né? E, bom, eu sempre via os coroinhas durante as missas e eu achei algo interessante, né? E resolvi fazer parte ali. E foi uma experiência muito legal. Acho que até por estar ali do outro lado da missa, né? Sem ser ali assistindo, Sim. participando ativamente na missa, foi uma experiência muito legal. O que foi mais difícil de aprender? Acho que foi bater o sininho no tempo certo. Sem ter o tempo do sininho, né? E é uma ansiedade muito grande, né? Quando que vai ser a minha vez de bater o sininho? E aí quando chegava, né? O tempo certo, o jeito certo, né? E essas coisas tão bonitas, né? Lá no começo é relacionado à vocação de coroinha, né? A querer ajudar. Depois vão surgindo outras coisas e outros lugares na igreja onde a gente pode servir e servir também com alegria, né? Vocês falavam, né, do Padre Agostinho, né? Também depois, né, do Padre Claudemiro. Hoje vocês estão lá com o Padre Leonel. Poderiam dizer para a gente assim, como que a importância, né, do padre naquilo que ele aproxima os fiéis para servir numa comunidade, né? Você falou que o padre ali cochichou, né? Depois eu quero falar contigo, né? E aí a gente já fica apreensivo. O que será que o padre vai pedir, né? Ou vai falar, ou vai chamar atenção de alguma coisa? E aí, quando vem esse convite, tem uma diferença na relação com o sacerdote quando você chega para a missa, participa da missa, vai embora, e quando você começa a se envolver mais na comunidade? Tem algo que vocês poderiam lembrar com relação a isso? Falando por mim, assim, eu acho que faz tanta diferença na vida da gente, né? Então, no começo eu pensava, a gente ia sempre aquele medo do padre, né? Uhum. E hoje, assim, hoje eu posso dizer que eu tenho grandes amigos que são os padres, né? O Padre Claudemir, Leonel, hoje o Padre Álvaro, né? Sim. Então, nós temos uma amizade assim que a gente sempre está conversando pelo WhatsApp, né? Um precisa da ajuda, né? Então, a gente está participando, continuo participando na Perpétua, né? Mas eu tenho ajudado também o Padre Álvaro, né? Eu conheci ele agora no curso de teologia que eu estou fazendo, né? E na festa de Santo Antônio, né? A gente teve a ideia de fazer um encontro de carros antigos, né? Uhum. Coisas que eu gosto muito, né? Tenho os meus.
E assim começou a amizade, né? Então a gente está fazendo uma vez mensal agora, né? Tá dando legal. E nisso a gente está atraindo pessoas para a igreja, né? Tem muitos colegas que foram, gostaram, falaram, nossa, que legal, né? Então, comentário, você vê um hobby que a gente gosta e assim a gente está caminhando na vida cristã, né? Então, isso tem feito diferença, né? E sem dúvida nenhuma, a amizade, né? Você vê o padre com outros olhos, né? Você precisar de ajuda, mandar uma mensagem, vai ter a palavra para você escutar, que vai fazer bem, né? Então, para mim fez e faz muita diferença. Essa proximidade Uhum. que acontece, né, também quando nós estamos ali, né? Porque mais presentes na vida da comunidade, né, e consequentemente mais presentes na vida do padre também, e o padre presente também na nossa vida, né? Isso que é muito bonito da vocação e quando nós nos colocamos a servir na comunidade. E até essa proximidade, ela quebra um pouco daquilo que aquele, sei, a gente tem assim, às vezes um jeito de pensar que O padre está lá em cima, no altar. a gente tá ali só como ouvinte. Não, a gente vê que a vida participando de tudo aquilo, ela é muito mais cheia, né? Eu tinha muito medo antes, não vou fazer uma leitura porque eu não consigo, não vou, pensava assim, tinha muita restrição, assim, eu achava que nada de servir na igreja seria para mim. E conforme o padre foi fazendo convites para gente, né? No começo foi na ordenação do padre Daniel, e a gente só ajudou servindo, arrumando a decoração e, assim, um serviço mais que não aparecia tanto. E aí, aos poucos, a gente foi sendo inserido no contexto da comunidade, né? E até uma das primeiras coisas que eu fiz na igreja foi a leitura. E a leitura foi um momento diferente, que no meu trabalho sempre me falavam assim, Josi, você precisa apresentar um trabalho, até para uma promoção tua, cadastrar um trabalho aí para um congresso, e eu sempre falava, da onde? Nunca que eu vou fazer isso. Eu vou falar em público assim. E aí sempre me cobrando aquilo. E um dia eu pensei, eu vou cadastrar. Entre cadastrar o trabalho e ele ser selecionado, né? E aí cadastrei, mas nunca que eu achei que meu trabalho ia ser escolhido. E um dia eu recebi um e-mail falando, parabéns, seu trabalho foi selecionado. E eu quase morri com aquilo. Falei, não, eu não tenho essa capacidade de ir lá. E era, sei lá, para 1.000 pessoas que eu ia apresentar esse trabalho. E aí eu comecei a rezar, falei, meu Deus, me ajude de alguma forma, né? Porque eu não vou conseguir. E aí eu cheguei na missa um dia e falaram assim, a gente está precisando de um leitor, você pode fazer as preces? A primeira resposta assim, que me veio na cabeça é não, né? E eu pensei, puxa, mas eu rezei tanto, pedindo para que Deus me ajudasse e tá aí, tá me dando uma oportunidade de começar a treinar, a falar em público, né? Vai ser mais fácil porque vai ser lendo. E ali eu comecei a fazer leitura. Então, e a gente vai vendo que esse medo, essa insegurança, acho que todo mundo que começa sente, mas que a partir do momento que você começa a se doar, é Deus que age na vida da gente e nesse contexto também, teve 2 anos atrás, o padre Claudemir convidou a gente para coordenar um grupo de jovens lá. Montar o grupo, coordenar. E aí também a gente achava assim que, eu falei, nunca participei de um grupo de jovens, eu não sei nem o que um grupo de jovens faz. E quando a gente viu, a gente estava ali organizando o grupo e o Espírito Santo age. E como é bonito a gente sentir que uma coisa que a gente nunca imaginou se fazendo e se doando para aquilo, como acontece tão bem, né? Então, durante esse tempo do grupo, eu tenho certeza assim, que a gente foi instrumento na vida de outros jovens, assim, que realmente se sentiram acolhidos e a gente fez diferença, né? Tem alguns bem pontuais que eu digo, só pelo que eu fiz por esse jovem já valeu a pena o compromisso que a gente assumiu. Sim. Esta é uma grande graça, né? Quando nós vemos
o nosso servir na igreja, ele produz, né, efeitos da graça de Deus, não somente em nós, mas naqueles que também, né, estão ali conosco, naquele mesmo ambiente, naquela mesma pastoral, e também chegam à experiência de um encontro com Cristo, através do nosso jeito de ser, através da nossa simplicidade. E existe essa troca de dons, né? Até tem algumas orações que nós fazemos na igreja que vêm relatar dessa troca de dons, né? Jesus Cristo, ele é aquele que se doa a sua vida por nós, né? E o pouco que nós fazemos e podemos fazer na comunidade, nós também estamos levando nossos dons, nossos talentos, aquilo que o Espírito Santo nos conduz para a vida da comunidade também. E ao participar, né, de uma pastoral, de um movimento, de uma celebração, mas também da Santa Missa, Deus, nós acolhemos aquilo que é da graça de Deus para a nossa vida enquanto estamos ali e levamos também para o nosso dia a dia, né, para a nossa profissão, para o nosso trabalho também. E a graça de Deus, ela acontece na nossa vida, né, quando ganha um significado muito especial, quando a gente fala da vocação dos leigos e leigas, né, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, este sal vai ser sabor lá no ambiente onde nós estamos, né? A experiência que nós vivemos na igreja também ela é trazida para a nossa profissão, para a nossa vida familiar, para os nossos contextos de amizade, e nós levamos, né, para a dimensão da fé aquilo que nós somos e vivemos. E por isso que é bonito a pluralidade daquilo que acontece na igreja, né? Às vezes as pessoas podem pensar assim, vocês são da igreja, ou vocês participam lá, e lá é só para as coisas relacionadas à Bíblia, à liturgia, aos sacramentos, entre aspas, as coisas de Deus, né? Mas é lá que a gente se envolve com aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Eu falava ali do hobby, né, do gostar dos carros antigos, e isso foi algo que ajudou na comunidade, na paróquia também, a atrair outras pessoas porque gostam de carros antigos, foram se encontrar num ambiente católico que estava promovendo isso na festa. E ao se encontrar no ambiente católico, vai lá o padre, dá uma bênção, né, faz uma oração, e aí acaba conhecendo o padre, conhecendo a comunidade, e acaba se envolvendo. Então, esta dinâmica tão bonita, né, da graça de Deus, que também invade a nossa vida cotidiana, mas também do nosso cotidiano, que é levado para a vida da igreja, né? Como que vocês sentem isso na profissão, no trabalho, naquilo que vocês vivem hoje? Ou alguma experiência anterior? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar aqui em Ponta Grossa, que eu voltei de Curitiba, eu trabalho na Copel. E, assim, ninguém ali do ambiente de trabalho comentava de religião, ninguém falava de Deus, ninguém falava de coisa nenhuma. E aí, quando eu comecei a participar do grupo de jovens, a gente também ajudou ali na pastoral familiar, a gente dava curso de noivos. E aí, cada semana eu tinha muita coisa para compartilhar, porque era tanta coisa boa que acontecia pra gente. E aí eu chegava no trabalho e começava a falar, porque aconteceu isso, a gente fez aquilo. E eu comecei a contar aqui de tudo que a gente vivia na igreja. E aí até teve já tem um bom tempo que eu comentei com a Leandra assim que antes era um ambiente que ninguém falava de religião, e que hoje é uma conversa que a gente tem quase todos os dias. Eu tenho uma colega que ela acabou indo fazer a crisma, ela não era crismada ainda, e ela um dia me perguntou, Josi, você que é lá da igreja, como é que eu faço para fazer minha crisma? Eu vou batizar uma sobrinha minha e eu queria fazer a crisma. E hoje é uma pessoa dentro da igreja, assim, que ela vive a fé dela, ela fez consagração à Nossa Senhora, ela participa ali no Arautos, e ela, assim, realmente se encontrou com Deus. Então, a gente acaba sendo testemunho e cativando as pessoas. E aí eu via que muitas vezes as pessoas não falavam, ou por vergonha, se eu começar a falar, ele é de outra religião, mas que aquilo mudou o ambiente. Que hoje a gente fala, assim, um conta que está fazendo rosário, outro conta que vai ter algum evento, todo mundo vende os bingos da sua paróquia. É gostoso, assim, de viver a fé da gente dentro do trabalho também. Sim, vai criando um círculo
de pessoas que se conhecem, né, e gostam de fazer bem um ao outro e se interessam pelas coisas da fé, né? Isso é muito bonito também no ambiente de trabalho, né? E Sim. nós nos tornamos de alguma maneira referências para esses assuntos da fé também, né? E não porque ficamos insistentemente falando, mas porque aquilo que nos encantou não tem como esconder, né? Sim. E aqui que está o sentido quando Deus, quando Jesus Cristo fala, né, vós sois a luz do mundo, não tem como esconder uma lâmpada debaixo de um candeeiro. Não, ela vai brilhar. Então ela tem que ficar ali num lugar que todos possam ver este brilho. E esse brilho que não é nosso, mas é da experiência do nosso encontro com Deus, né? É contagiante, né? E atrai para Cristo, atrai para Deus, né? E até como tem um versículo, acho que é de Lucas, que fala, né, que a boca fala daquilo Sim. que o coração está cheio. Então, quanto mais a gente participa, quanto mais a gente se envolve ali, mais acaba sendo o que a gente tem para falar, né? Sim. Acaba sendo a conversa que, em qualquer ambiente que a gente esteja, a gente vai falar da nossa comunidade, vai falar do nosso serviço, vai falar, e sempre vai estar envolvendo Deus na conversa. Dá um novo sabor, né, para Com as certeza. realidades do mundo, né, que a gente está inserido, né? Bom, Eu, na minha empresa, né, então eu tenho meus colaboradores, né, então, assim, não são muitos, né, mas tem um especial que já faz, acredito que uns 8 anos está trabalhando comigo, veio novinho, com a idade do Lucas, que ele veio trabalhar comigo, primeiro emprego, mas eu até brinco, assim, que eu vejo ele como se fosse meu filho, sabe, meu braço direito, e também, assim, ele, né, nunca foi de falar, assim, de religião e falar de Deus, né, e aos poucos, assim, eu sempre comento, sempre falo, conto as experiências, né, logo que a gente começou a participar ali, logo veio o grupo de jovens, a gente sempre falar de Deus, né, e até um dia, até me surpreendeu, assim, que eu cheguei e contei para a Josi, né, não sei o que ele contou, alguma coisa no trânsito, que daí ele chegou e falou para mim, nossa, foi Deus que agiu, o que aconteceu, né? Eu voltei tão alegre para casa, né? Que eu até falei para Josi, nossa, eu nunca escutei ele falar, né? E hoje eu escutei isso, né? Hoje ele tem a família dele, né? Então, assim, um pouquinho que a gente vai plantando, né? E é tão gostoso falar de Deus, pensar nele, conversar com Deus, né? E isso passar para os demais, né? Ainda mais para os jovens, né? sim. Então, isso faz a diferença e para a gente é o principal, né? É tão gostoso. E é algo espontâneo, né? É numa conversa, naquilo que a gente está vivendo no dia a dia, e vem um comentário, uma observação que a gente faz, e ali entra, né? Um pouquinho daquilo que a gente vai aprendendo de domingo a domingo, no evangelho, na liturgia que a gente escuta, que participa, e também nas coisas da fé que a gente vive em comunidade, né? E isso também não fica só para nós, né? Ele transborda e chega também aos outros, né? Lucas, conta um pouquinho para nós, né, na tua experiência ali no grupo, mas também quando era coroinha, é possível fazer amizade com gente da igreja aí, para os jovens, para as crianças, para os adolescentes? Com certeza. Eu acho que essa participação, tanto ali desde a época dos coroinhas, como do grupo de jovens, me trouxe muitos amigos de dentro da igreja mesmo. Muita gente que eu conheci lá no tempo de coroinha, muito tempo atrás, eu voltei a encontrar eles no grupo. E foi uma experiência muito legal, né? Ver que todos eles continuavam ali no âmbito da igreja e fortalecemos essa amizade. Sim. Então, aqui que está, né, também a igreja como esse ambiente de se fazer comunidade, mas também de viver a fé, né? E vivendo a fé, nós vamos encontrando pessoas que fazem o mesmo caminho conosco, né? Peregrinos, porque chamados na mesma dinâmica de dar essa resposta a Deus nosso Senhor. Então, é muito bom conversar sobre esta vocação, né, dos leigos e leigas em nossas comunidades. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês dizem para algum casal ou para algumas pessoas que acham que poderia até ajudar mais, servir mais na comunidade, contribuir mais com a comunidade, mas de repente, não sei se eu vou ter tempo, não sei se vou conseguir conciliar as coisas, né? Uma motivação, algo assim, para quem está pensando em servir na comunidade e que ainda não respondeu esse chamado a Deus. Eu falo assim que tempo, né, se a gente pensar, a gente nunca vai ter tempo, né?
E é tão gostoso quando você começa a participar, né? O tempo é o que mais a gente tem, né? Dá tempo de ir à missa, participar no pastoral, né? Fazer os teus trabalhos particulares, né? E Deus é maravilhoso, ele dá o dobro de tempo pra gente, né? E faz tão bem, né? É Então os- não passem vontade, venham participar que faz a diferença na vida da gente, né? E em família ainda. É o 100 vezes mais, né? Quando a Exato. gente deixa algo para servir ao Senhor, né? Ele nos dá esse 100 vezes mais, né? Essas novas amizades, esta alegria, este contentamento em servir, né? A gente não perde nada, né? Ganha o tudo que Deus tem a conceder para nós, né? Com certeza. A gente, enquanto estava no grupo de jovens ali, a gente fazia encontro toda semana no sábado. E foram 2 anos ali que a gente fez esses encontros e era o sábado praticamente exclusivo para o grupo, porque a gente de manhã ia pegar chave, ia comprar lanche, durante a semana ficava pensando no tema que ia desenvolver com eles, uma dinâmica, e assim, nunca a gente falou, puxa, tá pesado, não quero mais. Quanto mais a gente fazia, mais a gente tinha para entregar e a gente voltava tão cheio de lá, né? Os noivos, quando a gente dava ali curso de noivos, a gente ia receber o noivo em casa, então a gente trabalhava o dia inteiro, corria chegar em casa, preparar alguma coisa, a gente gostava de fazer um cafezinho, alguma coisa para conversar, e assim, aquilo era um momento tão agradável que nunca a gente sentiu, puxa, eu tenho um compromisso. E a gente terminava um noivo, ficava tão feliz quando já engatava outro ali. E assim, eu digo que não tem nenhuma exceção. Todos os noivos que a gente deu curso, a gente ficou amigo. A gente acompanha, a gente foi no casamento, a gente tem contato, assim, e realmente eles lembram, tem a gente como referência, aquele casal. é, então, isso assim, não tem tempo que diga assim, poxa, foi um tempo que eu deixei de fazer alguma coisa. Bem pelo contrário, foi um tempo muito especial que assim, só agregou na nossa vida, né? Essa é uma grande graça, né? Porque tudo aquilo que a gente vive na igreja acaba ganhando um nome, né? O nome de alguém que nos conquista, nos chama, nos ensina sobre Deus, né? E também nos cativa para Deus, né? E essa experiência que se faz, principalmente aqueles casais que estão acompanhando, né? Os casais de noivos, né? Essa é uma grande beleza, porque você vê enquanto está nesse caminho de formação, né? Para o sacramento do matrimônio, mas aí depois, todas as vezes que vocês se encontrarem na comunidade, na igreja, né, nas missas, até mesmo na festa, nos outros ambientes, foi aquele casal que me acompanhou quando nós estávamos para receber o sacramento. E viver e estar presente na comunidade, né, aquele casal que foi acompanhado por vocês não são mais, entre aspas, anônimos numa comunidade, né? Eles são essa presença. E vocês também, né, têm um carinho especial e ficam felizes por ver os passos que eles estão dando também. O Lucas nos falava daqueles que conheceu quando eram coroinhas ainda e que depois, né, reencontrou no grupo de jovens e reencontrando ali na comunidade. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Lucas, né, pensando em tantos jovens que também, né, têm os pais que são engajados na comunidade e às vezes, né, como que é para você, principalmente quando eu estava ali com o grupo de jovens, dividir os pais com os outros jovens também? Porque, é claro, né, eles queriam conversar com os pais, porque eram os coordenadores e tal, ou às vezes os pais, a família está ocupada com as coisas da igreja. Como é que é para um jovem sentir isso da família? Você se engaja, entra junto? Ou como é que é? Bom, eu acho que me engajo tanto que, enquanto ali no grupo de jovens, a minha mãe, os próprios jovens também chamavam de mãe, porque ela era como uma figura materna ali no meio de nós. Também para os outros, né? E, bom, eu sempre achei legal, né, ter vários irmãos novos. Isso que é bonito, né? Eu lembro das paróquias onde passei também, tantos jovens que se conheciam já no colégio, na escola, né, nos grupos ligados à igreja também, mas tanto no grupo de jovens e os filhos dos casais, né, dos movimentos de casais, tanto do ECC quanto do encontro matrimonial, até mesmo das equipes da Nossa Senhora, os filhos dos casais que acabavam se conhecendo quando os casais se encontravam, aí
os filhos já iam crescendo neste ambiente de uma igreja que acontece também em casa, né? Isso é tão bonito da vocação dos leigos e leigas. E os pais, às vezes, se reuniam para oração, para um momento de reflexão, ou para acompanhar algum itinerário de formação, e os filhos, já que eram amigos da igreja, para jogar, né? Para jogar no computador, ou para jogar tabuleiro, cartas, né? E ali criam-se essas amizades. Depois um vai para a faculdade, outro vai seguir seu rumo na vida, mas essa alegria de ser cristão, essa alegria de ser católico permanece, né? E até voltando ao Lucas falando, né, que ele participou da Coroinha, né? Então ele participou no tempo que ele participou junto com o Mateus, seminarista hoje, né? Sim, Então eles cresceram junto, a gente, assim como pai, né? Tem orgulho de ver o Mateus hoje, né? Tá lá tá na conosco no caminhada. seminário. Então hoje eu convido ele para ir correr nas corridas, Sim. o Lucas junto, né? Às vezes ele ia participar junto no grupo de jovens. Então a gente como pai é maravilhoso ver eles nessa caminhada, né? Sim, a vocação leiga, e ali principalmente para os jovens, ela é o despertar de outras vocações, né? Porque aqueles que foram coroinhas ali, né, os que estavam no grupo de jovens, serão, né, os ministros da comunhão, serão a pastoral da acolhida, serão o conselho da comunidade amanhã, né? E serão também, né, os padres, as religiosas, né, os consagrados que estarão em nossas comunidades amanhã. Então é bonito também ver que essa vocação leiga, quando ela é bem vivida, ela desperta vocações para a igreja, ela desperta também outras vocações para a vida da igreja, né? Obrigado, né, pelo sim de vocês, né, por esse sim em estarem conosco para conversarmos um pouquinho sobre a vocação dos leigos e leigas, e continuem firmes, né, tanto na caminhada de fé, mas também, né, na vivência do trabalho, do estudo, daquilo que vocês fazem no dia a dia, temperando tudo, né, com este sal da terra que é o Evangelho, né, esta graça de Cristo, e também, né, com a luz do mundo que é nosso Senhor Jesus Cristo, né, na vivência da fé, né? Obrigado pelo sim e pela oportunidade de estar conosco aqui nesse nosso podcast. Vocês querem dizer algo de final aí para os nossos leigos e leigas, ou até mesmo para a comunidade na qual vocês participam, né? Vai lá. A gente agradece o convite por estar aqui compartilhando um pouco da nossa vivência, e eu acho que a gente deixa assim como mensagem justamente para que as pessoas se aproximem mais da sua comunidade, comecem a viver uma vida mais próxima da igreja, e que realmente se entregue, porque no começo a gente sempre vai ter um medinho, será que isso é para mim? Mas que no final a gente vai descobrindo que viver ali é muito mais cheio de vida, né? Então... agradecemos também, né, pelo convite. Para nós é muito gratificante estar contando um pouquinho da nossa experiência, né? E, assim, o que eu falo para o pessoal nunca dizer não pelo chamado de Deus, né? A gente tem que se arrepender do que fez, não do que não fez, né? E eu tenho certeza que o chamado de Deus é maravilhoso, e estando participando só tem a agregar e vencer. Que bom, né? Assim que Deus participa da nossa vida e nós participamos da vida de Deus. Lucas, fala aí para o nosso pessoal que está acompanhando, né? Que vale a pena estar na Pascom, vale a pena estar na igreja, na comunidade, né? E como que é isso para você, e que você quer motivar aí os outros jovens também, né? Pode dizer para eles. Bom, então, sigam esse caminho da igreja, mesmo que vocês não saibam bem ao certo a vocação de vocês, o que vocês querem fazer, mas o simples fato de vocês estarem nesse meio da igreja vai fazer com que vocês encontrem o caminho que você deve seguir, uma pastoral que você se identifique, e tudo vai fazer sentido. Muito bem, né? O mais importante é estar no nosso lugar, e o nosso lugar é o lugar do reino de Deus, é o lugar da presença da fé, né? É ali que Deus fala ao nosso coração, né? Muito obrigado pela companhia de vocês, e hoje quero pedir uma bênção especial para todos os cristãos, leigos e leigas, que são peregrinos porque chamados em nossas comunidades, nos diversos ministérios, porque vivem o seu batismo com alegria e fé.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça, padroeira de nossa diocese, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E eu quero agradecer a Pascom, que nos propiciou nesse mês de agosto gravar também esses vídeos, e agradecer a você que compartilhou, que está compartilhando, que tem assistido o nosso podcast. E vem aí o mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, e certamente nós traremos aqui, para esse nosso encontro durante o mês de setembro, oportunidades de refletir sobre a Palavra de Deus este ano, que este lema que foi usado para o mês vocacional e que foi usado também para todo este ano do nosso jubileu, de Peregrinos de Esperança, esse lema que é da Carta aos Romanos está nos motivando a estudar, a ler um pouquinho mais a Carta aos Romanos neste mês de setembro. E nós vamos trazer isso também para as nossas conversas aqui nas redes sociais da Diocese de Ponta Grossa. Um grande abraço, Deus abençoe. Fechou. Que bom, né? Temos um bom conteúdo agora, né? Isso é muito bom, né? Viu? É só falar. A gente responde, olha para cá, olha para lá, depois fica bonito. Aí vai.